Tudo começa quando Saul está insistindo para Marina voltar com ele, e dizendo que agora ela pode ter a família que sempre quis, e garante que não quer perdê-la, e deixa Marina pensativa. Enquanto isso, Adriana fala para Constanza que seu pai tem razão, e que ela já está muito apegada a essa menina, e que isso não pode ficar assim, mas Constanza fala que não poderia deixar Corina com ela em qualquer lugar, porque a menina estava doente. Então Adriana pergunta aonde está a mãe dela. Constanza fala que ela foi buscar roupas e que já deve estar voltando, e então Adriana fala que elas precisam se arrumar para a inauguração do restaurante de César, e em seguida a campainha toca e Adriana vai atender. E é Corina, que chega agradecendo a ela por ter ficado com sua filha, mas Adriana fica desconfiada. Por outro lado, Gonçalo e Regina já estão na viagem de lua de mel, e então ela pergunta como devem estar as coisas por lá, e Gonçalo fala para ela não ficar pensando nisso agora, porque eles precisam aproveitar o momento em que estão vivendo, e ela diz que ele tem toda a razão. Na Bonita, Aníbal fala para Alison que está se sentindo um pouco triste depois de tudo que contou a ela, mas a garota fala que pelo menos ele desabafou, e então começam a fazer guerrinha de pão, e Alison põe a mão nos olhos e fala que ele a machucou, mas depois fala que estava brincando. E então ele começa a fazer cócegas nela, e chegam pertinho um do outro, mas Alison se afasta e pergunta se ele quer água. E nesse meio tempo, Adriana e Matias chegam para a inauguração do restaurante de César e encontram com Serena e Diego, que contam para eles que vão se casar, e então Diego pergunta para Matias se eles podem apagar o passado, e ele diz que com certeza. Julieta se aproxima e Adriana pergunta por César, e ela conta que ele disse que já está chegando, e nisso Inês e Isidro chegam com Constanza e Honório, e depois César chega, e Adriana pergunta se pode conversar com ele, e César pede para ser depois. Honório pergunta para Constanza se por acaso César não está se lembrando do que aconteceu no casamento de Gonçalo, e ela diz que isso seria terrível. César pede a fita vermelha e chama Adriana e Julieta para cortarem, então elas fazem isso, e eles comemoram a inauguração. Na mansão, Roberta vai atender a porta e dá de cara com Germano, e pergunta o que ele está fazendo ali, e ele fala que imaginou que ela estava sozinha e quis ir visitá-la. No povoado, o padre pergunta para Antônio se Marina já voltou, e ele diz que não, e então o padre fala que está muito preocupado, e que a sobrinha não deveria ter ido conversar com Saul, e conta que a sobrinha tinha carro e apartamento para eles se casarem, mas Saul perdeu tudo com jogos, e se preocupa muito que ela caia na conversa dele de novo. Antônio fala que Marina não é mais essa garotinha, mas o padre continua preocupado dizendo que ela está em um momento muito frágil de sua vida e então Antônio fala que vai atrás dela. De volta à mansão, Roberta fala que jamais imaginou que Germano se atreveria a ir em sua casa, porque seu pai não está, mas seu tio Honório mora ali do lado e poderia ter visto ele. Germano fala que queria muito vê-la, mas se ela quiser ele pode ir embora, porém Roberta fala que gosta desse jeito dele de não ter medo e nem pedir permissão para nada, e então ele se aproxima dela, e Roberta tenta se afastar, mas Germano pede para ela não fazer isso, e então a cobra abraça ele. De volta à inauguração, César começa a fazer agradecimento a todos, e então agradece seu pai pelos momentos que tiveram juntos, e pelo restaurante que ele ajudou a construir, e em seguida agradece a Inês por ter dado a chance dele trabalhar no centro e ajudar tantas pessoas. Em seguida ele se dirige a Isidro, dizendo que ele é um exemplo de homem e pai de família,
e que aprendeu muito com o apoio dele com Andrezinho no hospital e com a frase: "Aqui ninguém se rende". Ele também agradece a Julieta por mostrar o que é amizade sem interesses, e depois agradece a Matias pela paciência e solidariedade. Em seguida é a vez de Honório, e César agradece por ele permitir que ele ficasse perto de sua família, e depois fala para Constanza que ela é única, e agradece por todos os momentos juntos, e deixa ela super emocionada. Ele finaliza com Adriana, e diz que com ela ele soube o que é estar apaixonado, e garante que ela é uma garota maravilhosa. E que seus dias com ela foram ótimos e estavam o preparando para seus últimos dias. Adriana não consegue conter as lágrimas. Em seguida, ele pega sua taça e brinda com todos eles, e então segundos depois ele se sente mal e cai desmaiado, e todos ficam desesperados. E Julieta fala que não está sentindo o pulso dele, e Adriana pede pelo amor de Deus para ele não morrer, e deixa todos apavorados. E enquanto isso no povoado, Marina chega em casa e o tio pergunta o que Saul queria e ela conta que ele quer voltar com ela, casar e criar os filhos como se fossem dele, e o padre fala que isso é um absurdo, e pergunta se a sobrinha disse não, mas ela fica quieta. E nisso Antônio passa e fala que vai sair um pouco. E o padre continua querendo saber de Marina o que ela disse, e pede por favor para ela não dizer que está considerando voltar com esse homem, e Marina fica em silêncio. Saul chega na Cruz de Amor, e Augusto quer saber como ele foi com Marina, e ele diz que muito bem, e que realmente ela está muito apaixonada por esse Linhares, mas acha que vai conseguir seu objetivo. E então Augusto lembra que isso é um negócio, e que precisa que ela aceite logo voltar com ele, e Saul garante que fará isso. Enquanto isso, Renata está com Karina e Álvaro, quando Antônio os chama e cumprimenta eles, e pergunta o que estão fazendo ali, e Álvaro conta que eles acabaram de se casar, e querem pedir a bênção ao padre, mas Antônio fala que ele está ocupado com Marina, e não pode atender agora. Renata fala que então eles podem se reunir na Bonita mais tarde para um jantar de comemoração, e então o padre pode ir até lá, mas Karina fala que não está para a festa, porque Jerônimo está na cadeia, mas Renata garante que isso é questão de pouco tempo, e então Antônio acha uma boa ideia e fala que ele mesmo vai levar o padre até a fazenda. E então Lázaro fala que esse é o dia mais feliz de sua vida. Na cadeia, o advogado conversa com Jerônimo, que conta que Renata vai entregar o dinheiro a Álvaro, e ele vai depor a favor de Jerônimo, mas o advogado fala para ele não colocar muita confiança em Álvaro, e esperar para ver o que acontece, mas se tudo der certo, com certeza isso será de grande ajuda para ele sair dali. Na cidade, todos estão no hospital esperando por notícias de César, e Constanza comenta que ele estava tão feliz, e Julieta fala que pensou que ele estava morto, e Matias diz que todos pensaram isso, mas Inês fala que eles precisam ter fé, e que ele vai conseguir realizar seu sonho de ir a Paris, e Isidro concorda dizendo que eles não podem se render. Benjamin fala que quer ter esperanças, mas não está muito confiante, e nisso o doutor chega dizendo que infelizmente ele não irá resistir por muito tempo, e chama Benjamin e Adriana para irem até o quarto para vê-lo, e todos ficam muito tristes com a notícia. Na mansão, Roberta e Germano estão na cama, e ele fala que os dois precisam arrumar uma forma de continuarem se vendo dessa forma. E Roberta fala que isso vai acontecer quando ele se divorciar, mas Germano fala que isso pode demorar e que não vai conseguir ficar longe dela. Roberta pergunta o porquê ele ainda está com a esposa, se ele é um homem bonito e charmoso, e ela totalmente diferente dele,
Mas Germano explica que se interessou pela família dela, que é bem-sucedida. Roberta entende que ela é empresária, e Germano diz que sim. E então ela quer saber se existe outra mulher na vida dele, e Germano diz que nunca deixou a esposa por nenhuma mulher, mas garante que com Roberta é diferente. No hospital, César se despede de Benjamin e Adriana, e agradece pela vida que viveu ao lado deles, e especialmente a seu pai, por todo o carinho nesses últimos tempos. E Adriana fala que o ama muito, e em seguida César morre, e eles choram muito. Na recepção, todos conversam como César foi ótimo em suas vidas, e Inês comenta que ele sempre trabalhou com muita vontade. E Constanza diz que ele foi uma ótima companhia para ela no centro. E Julieta confirma dizendo que ele foi um bom amigo. E então Honório fala que o importante é que eles terão boas lembranças dele. E em seguida Adriana se aproxima e fala que César morreu. E todos ficam muito mal na Bonita. Alisson está com Aníbal. E em seguida Augusto chega dizendo que foi buscar ele, e nisso Renata também chega com Lázaro e Karina, que chamam Alisson para entrar em casa. Augusto pergunta como Jerônimo está, e Renata diz que bem, e então fala que vai precisar entrar para resolver umas coisas. E então se despede deles e vai. Lá dentro Lázaro e Karina contam para todos que já se casaram, e então eles ficam muito contentes. E Manuela diz que eles precisam comemorar, e nisso Renata chega e fala que eles vão fazer um jantar, e que o padre vai até lá para dar a bênção, e então eles acham ótimo. E Manuela fala que Alisson vai ajudar ela a preparar tudo, e a menina não fica muito contente, mas Renata fala que todos vão ajudar sim. Na cadeia, Antônio está com Jerônimo, e fala que sabe bem que não é o momento ideal para falar sobre isso, mas Jerônimo diz que está tudo bem, e que sempre desconfiou que a filha verdadeira de Regina é Renata, e que se isso for comprovado, será uma alegria para todos e um grande alívio para Renata. Antônio fala que vai precisar da ajuda dele, porque Renata precisa fazer um exame para saber se tem o mesmo problema no coração que a filha de Regina, e então Jerônimo garante que vai convencer ela para ir fazer esse exame. Enquanto isso na Bonita, Priscila vai até Hermínia e se oferece para ajudar a arrumar a mesa, e então pergunta que história é essa que Matilde tem uma maldição. E Hermínia conta que todos os noivos dela morreram, e acham que ela carrega uma maldição, e deixa Priscila chocada. De volta à cadeia, Antônio pede para Jerônimo não receber Marina quando ela for visitá-lo, porque ela fica muito mal quando vê ele naquele lugar, principalmente quando encontra com Renata, e ele diz que está muito dividido, porque de um lado está a mulher que ele ama, e de outro a mãe de seus filhos. Antônio conta que um ex-noivo de Marina apareceu, e o padre está preocupado, porque ele é um homem com vícios, e pelo visto está querendo reconquistar ela, mas Jerônimo fala que Marina precisa estar com alguém que a ame e respeite, e também cuide bem de seus filhos. E então diz que ela precisa se afastar desse homem. Na Bonita, Carlos fala para Renata que vai dar o dinheiro para ela entregar a Álvaro, mas diz que vai com ela. Porém Renata fala que vai pedir a Antônio, porque Carlos tem muito o que fazer ali, e então ele diz que tudo bem, mas se Antônio não puder, por favor que chame ele para ir junto, e Renata garante que sim. De volta à cadeia, Jerônimo pede para Antônio aconselhar Marina, mas ele diz que os dois se conhecem há pouco tempo, e então Jerônimo fala que o melhor mesmo é ele ir conversar com ela, mas Antônio fala que Marina ainda não se decidiu, e não seria bom ele ir conversar com ela, porque isso poderia causar um problema com Renata, e então pede para Jerônimo esperar. Na Cruz de Amor, Aníbal fala para Augusto que Alisson convidou ele para um jantar na Bonita,
e pergunta se pode ir, e ele diz que sim, mas que depois eles vão conversar, e Aníbal pergunta se ele vai querer que conte tudo o que aconteceu lá, e Augusto fica encarando ele. Por outro lado, o diretor da ala psiquiátrica está ao telefone. E em seguida fala para Branca e Fina que tudo saiu como eles planejaram. E então Fina diz que a partir dessa noite as coisas vão mudar. E ele garante que sim, e deixa as duas satisfeitas. E enquanto isso, Constanza e Honório chegam em casa acompanhados de Adriana e Matias. E então eles escutam um choro de bebê, e Constanza corre para ver, e é Amparo que está no carrinho, e Constanza leva ela até eles e fala que vai lá dentro. Ela grita por Corina, e Matias pergunta quem é, e Honório explica que é uma mulher do centro que está se aproveitando da boa vontade de Constanza. Ela volta e fala que Corina não está na cozinha e nem no quarto de hóspedes. E então Honório fica nervoso e quer saber aonde está essa mulher. E pergunta para Constanza se ela abandonou a menina na casa deles, e deixa ela sem palavras. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.